Boa noite, filhos e filhas, né? Sou Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, e venho aqui trazer uma orientação, um recado, né? Tanto para os moços como para as moças. Essa orientação, então, ela vai se seguir direcionadas a um campo muito desejado, que é o campo que liga os relacionamentos. Então, a partir disso, eu entro no assunto dizendo justamente aquelas pessoas que querem ter o seu amor de volta, né? Aquela pessoa que tanto deseja, que tanto quer a canto. Muitos dos procedimentos que são feitos em muitos terreiros de Umbanda e de Quimbanda, né, em vários locais, levam e direcionam os filhos a procedimentos que não são positivos, né, que trarão muitas consequências, até graves consequências, para ser preciso. Quais são esses procedimentos? Esses procedimentos que são mencionados como amarrações amorosas. Muitos, na hora do desespero, na hora da perda, do amor, seja ele o motivo que seja por uma traição, que seja por abandono, que seja porque houve um grande desentendimento. Então, os filhos chegam a determinados locais, então com essa necessidade, com essa fragilidade, como diz o Tranca-Ruas. E daí, nesses momentos, são induzidos por charlatões, por interesseiros, por manipuladores, por entidades trevosas, a fazer o quê? A fazer esses procedimentos de amarração. Porém, os procedimentos de amarração não têm um grande mistério envolvido. O que tem envolvido são justamente essas entidades trevosas que se utilizam de elementos magísticos e de conhecimentos sórdidos que eles têm para manipular a vida da outra pessoa. Porque veja, se uma pessoa lhe abandonou, se uma pessoa lhe traiu, se houve uma separação de qualquer gênero que seja, tanto, né, de um homem que ele perca a companheira ou uma moça que perca o seu companheiro, então independente de que seja de um lado ou de outro, então eles utilizam desses procedimentos errados, né, invasivos, para obrigar energeticamente a pessoa a ficar pensando na outra, a querer procurar, a querer voltar, a desejar, a não ter olhos para outras mulheres ou para outros homens. Então, porém, isso tem um prazo de validade. Geralmente as pessoas que partem para esses procedimentos, que aceitam colocar em prática esses procedimentos de amarração, então, claramente, a cada 7 dias, a cada 14 dias, a cada 21 dias, ou a cada mês, no limite a cada mês, então esses procedimentos de amarração têm que ser refeitos. Porque a pessoa está de forma obrigada por forças obscuras que obrigam aquela pessoa, né? Ela é obrigada, ela é invadida dentro do seu próprio livre-arbítrio a ser manipulada energeticamente e por fios que essas entidades trevosas ligam aos filhos a obrigá-la a estar atrás daquela pessoa, ir ao encontro ou só ficar pensando. Porém, veja, eu pergunto a cada um de vós, se vós gosta de uma pessoa, se vós ama essa pessoa, independente que seja um homem ou uma mulher, qual o motivo, qual graça tem de ter uma pessoa ao seu canto que não quer estar com vós? Que está ali obrigada, está ali de forma manipulada a estar ao seu lado. Vós sabe que aquilo ali não é verdadeiro, aquilo ali é ilusório. Até quando vós terá condições de pataco, de dinheiro, para poder manter essa situação dessa amarração? Porque quanto mais os dias se passam, se foi feita uma amarração no dia de hoje, então isso terá que ser refeito em 7 dias ou 14 dias, quanto mais dias se passam, menos força esse trabalho tem. Já de propósito,
por essas entidades trevosas, que o objetivo deles não é só ter esses elementos ritualísticos à disposição deles para eles fazerem todo tipo de maquinações, mas também como destruir a sua vida e a vida daquela outra pessoa e de todos aqueles que estão em torno. Então, até que ponto vai ter condições de manter algo falso, de uma maneira desordenada, de uma maneira invasiva, para com o livre-arbítrio do outro semelhante e agravando a sua própria vida, porque vós está de forma consciente obrigando uma pessoa a estar ao seu lado, sendo que aquela pessoa não quer estar, ou por algum motivo, se interessou por outra pessoa, ou não quer mais um relacionamento. Agora, existem no meio dessas situações, como existem as pessoas mulheres ou homens, que eles procuram esses procedimentos de amarração para ter na sua própria cama, ao seu próprio canto, uma mulher que seja casada com outro homem, ou um homem que é casado com outra mulher. Então, por esse capricho, essas forças obscuras destroem aquela família. Às vezes pode ser o seu caso, de vós perdeu uma pessoa, a vós tão querida e tão estimada, em virtude de um trabalho desse. Então veja como é comprometedor, e isso terá um preço ali na frente. E esse preço será caro, muito caro, para vós, que continua fazendo essas práticas. Não só para vós que faz, que vai atrás dessas práticas. Sim, concordo que muitas das vezes pela ignorância, por não saber o que comporta tudo isso, o que acarretará na sua vida futura, próxima, então vós acaba caindo nessas mentiras, nessas enganações desses seres e desses charlatões que se dizem dirigentes espirituais e tudo mais. Agora, eu vim aqui para trazer a vós uma oportunidade legítima de vós ter a oportunidade de ter essa pessoa amada, essa pessoa querida, estimada, de volta, mas de uma maneira correta. Não é através de uma amarração. Então nós pombogiras, de lei, então utilizamos de procedimentos como, por exemplo, do adoçamento dos casais, no qual é feito um procedimento não invasivo, mas para harmonizar, porque às vezes pode ter um desequilíbrio entre entendimentos, entre opiniões, entre projetos, metas, que levaram a tal desequilíbrio, a perda de desejo. Então, existem incoerências que levaram a essa separação. Então, através do adoçamento, se busca harmonizar, fazer com que um e o outro compreenda os erros que aconteceram no decorrer desse caminho, que levaram a essa separação. Então, é muito eficaz. Na maioria das vezes, tem resultados ótimos. Então, eu digo a vós para que vós possam abrir na vossa vida essa oportunidade de, se está ocorrendo isso com vós, mesmo que seja já de um bom tempo que vós tenha se separado, existe essa possibilidade, porque tanto vós como a outra pessoa, ou vós dois, podem estar sofrendo esse tipo de trabalho de amarração que foi feito para vós ou para o seu parceiro, então que ocasionou a essa separação, somado aos desequilíbrios, aos desentendimentos, à má compreensão, à falta de diálogo. Então isso tudo precisa ser harmonizado. Então existe esse procedimento e eu posso, sim, fazer para cada um de vós, certo? E vós ficam à disposição de poder colocar em prática isso, né? De qual forma? Tem que falar com o meu moço, procurar conversar com ele, para falar comigo, para que eu possa dizer o que pode ser feito, esse adoçamento ou não. Ou a situação, para que vós compreenda a que ponto se encontra essa situação,
se existe meios ou não existe meios para que isso aconteça, o que é melhor ou o que é pior para a sua vida. Então é preciso ter esse entendimento de primeira mão, e depois sim, depois se passam os procedimentos. Agora eu vou passar um ritual simples para que cada um de vós tenha a oportunidade, até mesmo para se certificar se existe ou não de antemão, né, de forma antes mesmo de poder falar comigo, se for o caso, de saber se existe algo que esteja influenciando ou que influenciou essa separação ou não. A coisa é bem simples, o ritual. Vós irão precisar de uma vela branca ou uma vela vermelha, de preferência vermelha. Toda vermelha, uma vela comum, vermelha. Uma rosa vermelha aberta, não um botão de rosa, mas sim uma rosa aberta, uma rosa vermelha bem bonita. Irá precisar também de uma champanhe. Pode ser uma champanhe simples, não precisa ser algo caro, mas desde que seja uma champanhe. Uma taça, pode ser essa que vós tem em casa, não precisa necessariamente comprar uma nova. Isso são os materiais necessários. Vós então encontrará um local seguro que vós possa fazer, pode ser dentro da vossa casa, pode ser o lado externo da vossa casa. Se for o lado externo, se vós tiver alguma planta formosa, bonita, que seja um pé de árvore bem bonito, bem cuidado, limpo embaixo, um local gramado, onde tenha flores, um pequeno jardim, um pé de plantas bem cuidado, pode ser ali também, né? Então colocará ali a taça, aí irá consagrar, claro, essa bebida à Lei Maior da Justiça Divina, ao trono das 7 encruzilhadas, e será direcionado a Maria Padilha, Rainha das 7 encruzilhadas. Assim como a rosa também será dedicada e entregue a Maria Padilha, Rainha das 7 encruzilhadas, que sou eu. Certo? A vela, a mesma coisa, será consagrada e direcionada a mim. Para então, com o propósito de que eu, Maria Padilha, possa trazer o seu amor de volta. Então, se cada um de vós fizerem esse procedimento e não surtir efeito, é porque existe algo magístico envolvido. Existe algo ao externo que está incompreendido, que está oculto, que não dê resultado. Para muitas pessoas dará resultado, de forma até rápida. Mas para aquelas pessoas que têm alguma complicação, algo feito magisticamente, algo que foi feito no passado, algo que esteja bloqueando, trancando os caminhos, né? Então, não dará resultado. Então, vós irão precisar entrar em contato com o meu moço para que vós possam falar comigo. Então, eu descobrir do que se trata isso e desfazer para que vós tenham essa oportunidade. Porque se vós estiverem com os caminhos fechados, exige um procedimento pessoal, direcionado à sua pessoa. Não pode ser algo generalizado como esse ritual que eu acabei de passar. E ainda vou adicionar uma coisa também, um cigarro. Que vós pode colocar ali ele em pé, né? Pode acendê-lo. Se vós não tem o hábito de fumar, né? Vós simplesmente acenda, ele vai permanecer aceso, vós o coloca em pé, ali do lado da taça, que vós vão servir a champanhe, certo? E daí ali vós fará o seu pedido, não pedido de vingança, mas pedido para que retorne, né? Para que se harmonize, para que volte a ter um bom diálogo, para que a pessoa lhe procure, mas de uma forma legítima daí. Porque daí eu tomarei procedimentos para facilitar isso para vós. Agora, repito, se por um acaso acontecer de não ter resultado em até 7 dias, se não tiver contato nenhum, nem um oi, nem um olá, nem um como vós está, então significa que tem algo.
porque esse trabalho ele é muito, apesar de ser poucos os elementos, mas ele é muito eficaz, porque estará sendo direcionado a mim para que eu ajude. E eu gosto de ajudar muito as pessoas. Então, se isso não acontecer em 7 dias, então vós tem a oportunidade de procurar para fazer esse adoçamento. Primeiro para saber o que se trata, o porquê está acontecendo esse bloqueio, porque seguramente se tem um bloqueio no campo amoroso, também terá um bloqueio no campo do dinheiro, no campo profissional, então terá outras dificuldades. Claro que dificuldades todos têm, existem muitos percalços na vida. Porém, é dito também que, pelo Tranca-Ruas e por outros guardiões, e também por mim, que existem momentos de dificuldade, mas essa dificuldade não pode ser duradoura, não pode durar meses numa mesma situação. Tudo está em movimento, tudo é energia. Então, não pode permanecer numa mesma situação. Ou em declínio, que é pior. Mas para isso precisa se certificar. Então, vocês podem colocar em ação esse procedimento da champanhe, né? Uma taça, servir a champanhe na taça, acender o cigarro, né? Coloque-o ali em pé, a rosa vocês irão colocar justamente ao lado, ou então, se vós preferirem, vós podem colocar dentro o talo da rosa, vós podem colocá-lo dentro da garrafa de champanhe, que talvez será mais ainda adequado, mas fica ao seu dispor. Pode colocá-lo dentro da garrafa de champanhe, no qual ficará só a rosa na boca da garrafa, ou colocá-la deitada entre a taça e a garrafa, tendo à frente o cigarro. E daí faça os seus pedidos. Posso adicionar ainda e reforçar para que não deem continuidade em trabalhos de amarração, porque vós estarão amarrando a vossa própria vida. A colheita dessas feituras de trabalho são pesadíssimas. Então acarretará em muito sofrimento e muitas dificuldades para vós lá na frente. Vós se tornará dependente desses locais e dessas forças trevosas para continuar pelo menos respirando na sua vida. Então, se porventura algum de vós também cometeu esse erro por ignorância, por não ser orientado, por não saber as consequências que ia acarretar, isso também pode ser consertado. Então, tenha à vossa disposição essa oportunidade. Então, eu venho passar esse recado para que vós tenham consciência daquilo que faz, daquilo que pretende, porque não está ligado, não é só a sua própria vida, mas a vida também de outra pessoa e de outras, porque ligado a vós, tanto ligado a vós como ligado a outra pessoa, existem outros, existem familiares, existem filhos, existe todo um futuro dessas pessoas dependendo desses procedimentos que porventura foram feitos no passado, estejam sendo feitos agora, estejam em andamentos, ou que vós pretenda. Se vós pretender tomar uma iniciativa magística, então que essa seja uma situação adequada, na qual não acarretará prejuízos ou débitos na sua vida, e também não prejudicará a vida de quem vós tanto diz ter estima, amor e carinho. Então, para os moços, para os homens e para as moças, as mulheres, então eu dou o meu saravá, o meu boa noite, e fica ao critério de vós. O que é importante para vós? Eu pergunto. Essa resposta, a chave para tudo isso está nas vossas mãos, na vossa atitude, que vós possa vir ou não tomar. Boa noite.